continuando a análise do nosso serviço, a gente vai agora para os serviços, relacionado ao resumo da tesouraria. A gente começa analisando os elementos que compõem a camada de persistência. E aqui a gente vai ter duas entidades. Primeiro, resumo tesouraria DTA. Segundo, fechamento caixa e banco. Mesma ideia apresentada anteriormente, né? Eu vou ter então a view resumo tesouraria, tá ok? Para essa view aqui eu vou ter mapeados um DTO com todos os campos, exceção da ID, que é um campo que eu gero por meio dessa função do MySQL, tá ok? Então a gente vai dar uma olhada aqui, resumo tesouraria DTO. Então observe que eu tenho todos os campos da tabela, exceção do ID, do primeiro campo que é o ID. Então eu começo com o ID conta caixa, né? Que é uma chave estrangeira, que é esse campo aqui, e termino com o campo operação, que é este campo aqui. Então são todos os campos que eu tenho na tabela. Além dos campos que eu tenho na tabela, eu tenho um segundo campo, uma segunda propriedade, que é o fechamento caixa e banco DTO, que é outra classe que a gente vai analisar ainda. E esse fechamento a gente não vai fazer, esse campo a gente não faz mapeamento no arquivo do NA-Hibernate. Então observe aqui que nós temos então, assim como a gente tinha para os DTOs anteriores, a gente tem um mapeamento do NA-Hibernate relacionando o DTO com a tabela, com a view. Aquela coluna que a gente vai ignorar, essa coluna de ID. Os demais campos estão aqui em propriedades e eu não tenho aquele campo fechamento, a propriedade fechamento, essa última aqui. Os demais é o nome da propriedade no DTO, tá ok? Nome conta caixa, nome da propriedade no DTO e o nome da coluna no banco de dados, nome conta caixa. Que aqui está. Ok? Então essa é a estrutura desse mapeamento. Então, além desse mapeamento aqui do DTO resumo tesouraria, eu vou ter um mapeamento do DTO fechamento caixa e banco, fechamento caixa banco, ok? Que vai buscar informações nesta tabela. Observe a estrutura. E esse aqui sim eu tenho mapeado completamente, porque não é uma view, inclusive o campo ID. Tá? Então tem todos os campos mapeados, começando com ID e terminando com saldo disponível. Tá ok? Mesma estrutura anterior, a gente tem um contrato de dados, esse DTO, e ele tem seus membros. E o mesmo vale para o resumo tesouraria DTO. Contrato de dados com os respectivos membros. Aqui está o arquivo. Então a gente estava vendo fechamento em caixa banco DTO e suas propriedades. E aqui a gente vai ter o arquivo de mapeamento, a mesma estrutura. Declaração básica, declaração da classe do DTO e a tabela para o qual está mapeado esse DTO, propriedade o ID, né, da nossa entidade, e os demais campos, as demais propriedades que serão mapeadas da entidade para o banco de dados. Muito bem. Assim como para o nosso serviço relacionados aos lançamentos a pagar, para os serviços relacionados ao resumo da tesouraria, a gente também tem um DAO específico, um DAO específico que implementa ou que tem como superclasse o NA-Hibernate DAO. Esse DAO é o resumo tesouraria DAO. Ele então é uma especificidade do nosso NA-Hibernate DAO. Tá, ok? Então ele estende, né, herda características do nosso NA-Hibernate DAO. Também tem uma seção como uma propriedade privada. Tem um construtor que recebe uma seção como parâmetro e chama o construtor da superclasse passando a seção que veio como parâmetro. Assim como o nosso DAO anterior, que estende também do NA-Hibernate DAO, esse DAO aqui, ele também vai ter apenas um método a mais do que aqueles que a gente já tem lá no nosso DAO, na nossa superclasse. Esse método, então, vai fazer
uma consulta do resumo da tesouraria para um determinado mês, tá certo? E vai receber como parâmetro esse resumo tesouraria. Então veja só, aqui nós temos então a declaração do resultado, que vai retornar uma lista com o resumo da tesouraria para aquele mês, tá certo? E para isso então a gente vai armazenar as informações ano e mês que vão ser utilizadas no filtro da nossa consulta. Então veja só, a gente vai criar uma query, que é uma consulta utilizando agora sim o HQL, que é a linguagem do Hibernate para escrever código de acesso ao banco de dados. E aqui então vou criar uma consulta, criar uma query. Aqui está então a estrutura da query, passando o mês e o ano como parâmetros, né? Observe que eu tenho declarado então elementos aqui, mês e ano. E esses elementos então serão setados aqui embaixo. Então eu construo a consulta e na sequência eu estou setando esses parâmetros, que são estes aqui, ok? Vou executar a consulta e essa consulta vai me retornar uma lista. Uma lista com todas as contas caixa para o período solicitado, para o mês solicitado. Muito bem, para essa lista de contas caixa que eu recebi, eu vou procurar no banco de dados e ver quais delas já foram fechadas, já tem um fechamento realizado. Para isso, então, eu vou instanciar o meu DAO genérico, dessa vez para fechamento conta caixa, fechamento caixa banco DTO, que foi esse DTO que nós vimos aqui em cima. E aqui observe que é o DAO genérico que eu vou usar e não nenhum DAO específico. E vou percorrer cada elemento que veio da minha lista, buscando para aquele elemento na base de dados, fazendo um select e buscando para ver se a gente encontra na tabela fechamento, que é essa tabela aqui, fechamento caixa e banco, para ver se a gente encontra o fechamento daquela conta naquele período. Tá certo? Muito bem, se encontrar o fechamento, então para o resumo que retornou na minha primeira consulta, para cada resumo que eu encontrar o fechamento, eu vou atribuir o fechamento ao resumo. Lembrando que esse atributo, a propriedade fechamento do nosso resumo DTO, é essa propriedade aqui que eu não tenho mapeamento com o Hibernate, com o NHibernate. Eu não mapeei para nenhuma... não fiz o mapeamento no meu NHibernate, tá ok? Ao final, então, de percorrer esse laço, eu retorno o resultado. Antes, porém, eu devo alertar que aqui a gente tem um erro, mas eu não vou modificar o código agora. E, na verdade, aqui, a coluna que eu vou usar em resumo não é a coluna certa, não é a coluna data lançamento, é a coluna data pago recebido, tá ok? Então, essa coluna de data lançamento. Para o resumo tesouraria, nos interessa ver a posição do caixa, tá? Então, a posição do caixa vai me dizer, me interessa informações de pagamento e recebimento, e não a data que aquele lançamento foi registrado, né? Então eu vou querer a data de informação, a data para o qual aquele pagamento ou recebimento foi de fato realizado. Então, na verdade, aqui a gente teria que trocar isso que a gente faz posteriormente, mas a gente teria que trocar aqui para a data pago recebido, tá ok? Muito bem, então, em relação à nossa camada de serviço era isso. Eu abordei todos os elementos que a gente tem aqui na nossa classe de modelo, nosso pacote modelo e toda a nossa estrutura de serviço. E na sequência a gente já vai partir para a análise do nosso cliente que vai chamar estes serviços.